Pessoal, vamos começar aqui uma live sobre limbo previdenciário. Eu gostaria de chamar aqui o professor João Nuski. Vamos ver aqui se eu consigo localizá-lo. Limbo previdenciário, e também temos um assunto extra que nós vamos debater no final, que é o assunto do momento também, questão do nexo de causalidade e ônus da prova para doença ocupacional Covid-19. Professor João, pode me mandar uma solicitação aqui? Vou fixar limbo previdenciário. Covid-19 como doença ocupacional. Ok. Aí, César. Olá, professor João Nuski, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos para um assunto interessantíssimo aí. Limbo. Interessante, nebuloso, com muitos questionamentos e poucas soluções. Nossa Senhora, um dos assuntos mais tormentosos, né? Quando cai na mão do pessoal previdenciário, isso queima nas mãos, e quando cai na mão do pessoal trabalhista, queima nas mãos também. O que nós vamos fazer? Fica aí a dica, né, para o futuro, se não seria o caso, usar o princípio da unidade de convicção para atrair essa competência do administrador, né? Esse é quase meu último questionamento. Tem um problema na Justiça Federal, na Justiça do Estado, incompetência delegada, e tem um problema na trabalhista. Um diz A, um diz B, o segurado, o trabalhador quer C, e em resumo tem um problema. E o empregador e o segurado empregado ficam no meio desse tiroteio, desse fogo cruzado, né? O que é o pior, sem remuneração normalmente. Sim, e com uma grande insegurança jurídica sobre o que vai fazer depois, né? Porque qualquer uma das soluções vai ter algum risco retroativo. Alguém vai Sim. ter preso e vários meses, talvez anos para trás. Né? E muitas vezes é um problema até da empresa. Como? Muitas vezes é um problema até para a empresa, porque a empresa fica sem o funcionário, vai contratar outro, não vai contratar outro, vai contratar por 120 dias daqui a pouco, só para substituir aquele funcionário que está afastado. Daqui a pouco, agora no pente fino, com a questão do pente fino da Previdência, centenas de trabalhadores que muitas vezes estavam aposentados por invalidez já há 5, 6, 7, 10 anos, foram considerados aptos para o trabalho. Vai voltar para a empresa? A empresa às vezes não existe mais, não tem mais o local de trabalho. Sim, e aí, esse até, o meu irmão, ele é advogado de um hotel, e ele estava debatendo comigo esses tempos isso, como não tem um termo final, fica suspenso indefinidamente, fica pendente plano de saúde, não, às vezes está há 10, 15 anos, e daqui a pouco, opa, está trabalhando, não é mais aposentadoria por invalidez, volta. Volta tudo. Nós aqui estamos conversando, matando um pouquinho de tempo para o pessoal ir entrando, mas eu gostaria de lhe apresentar, né, para os nossos espectadores, né, professor João Nuski, mestre em Direito pela PUC, advogado especialista da área previdenciária,
professor dos cursos de pós-graduação, inclusive dos cursos jurídica, né? Que nós dois damos curso lá, damos aula por lá. A gente agradece o convite do Rubens e do Felipe Souza, né? Professor, com a palavra. Maravilha. César, deixa eu te apresentar já, depois a gente já vai para o bate-papo, já discutindo o assunto, fica mais tranquilo. O César Plitt, que é juiz do trabalho, aqui na terceira vara do trabalho de Canoas, eu brinco que é aqui porque é aqui do lado de Porto Alegre. Juris Doctor pela Universidade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos, e membro da Comissão de Jurisprudência e conselheiro da Escola Judicial do TRT 4. Então, devidamente apresentados, vamos para o tema, vamos para a bagunça. Pessoal, só sintonizando quem não está familiarizado. Qual é o grande cenário que a gente contextualiza no limbo previdenciário? O trabalhador, normalmente vinculado a uma empresa, está incapaz para o trabalho. Literalmente é o caso que chega no escritório. Doutor, eu cheguei lá e apresentei um atestado. Preciso me afastar do trabalho porque eu não tenho condições de trabalhar. Meu médico diz que eu estou incapaz. A empresa afasta, encaminha para o INSS e o INSS faz a perícia administrativa. O resultado da perícia se tem duas soluções. Uma delas reconhece a incapacidade e não estaríamos discutindo nenhum problema por aqui. E aí vem o segundo problema. O INSS não reconhece a incapacidade e diz para o trabalhador: está apto para o trabalho, pode voltar ao trabalho, não tem direito a benefício por incapacidade. O trabalhador pega sua alta previdenciária e volta na empresa. Chega na empresa e diz: o INSS me deu alta, não tenho direito a benefício por incapacidade, voltei para trabalhar. A empresa normalmente ou admite, normalmente passa pelo setor médico ou por uma avaliação médica, e o médico do trabalho diz: não, na empresa, na tua função, tu não tem condições de voltar ao trabalho. E aí o trabalhador fica naquele limbo. O INSS diz que pode trabalhar e a empresa diz: aqui tu não tem condições de trabalhar. E o que a gente estava conversando com o César antes era: e sem remuneração, porque não vai receber benefício a princípio do INSS e por um tempo, pelo menos, não vai receber salário, remuneração da empresa. A partir desse momento a gente começa a discutir dois laudos médicos, o que é muitas vezes a maior tormenta. Tem um laudo médico da empresa, ou do setor médico da empresa, e um laudo pericial do médico do INSS. Dois laudos médicos. Não está se falando de um atestado médico versus um laudo, mas sim dois laudos médicos. De peritos oficiais, quer dizer, a gente puxando, fazendo um pequeno parênteses de processo civil aqui, ou melhor, de processo civil lato sensu, né? Processo criminal, aí abrangido o civil e o trabalhista. Nós temos uma duplicação de dispêndios de gastos, do custo, dinheiro do contribuinte para com o Poder Judiciário Federal ou estadual, se for vara acidentária, né? E o dispêndio da Justiça do Trabalho. Nós vamos ter dois custos de laudo pericial, nós vamos ter possibilidade de decisões e laudos conflitantes, né? Sim. Realmente uma rachadura do sistema, uma lacuna que até hoje não se tem uma solução. Eu comento que muitas vezes, quando o laudo por exemplo, o laudo da Justiça do Trabalho num sentido, e o laudo na Previdenciária no sentido oposto, ou lá da empresa num sentido, da Previdenciária no outro, a gente ainda está num cenário bom. E eu brinco que o pior cenário daqui a pouco a gente tem uma decisão da Justiça do Trabalho condenando a empresa a uma indenização por acidente de trabalho, e por outro lado, um laudo na Justiça Federal ou na estadual incompetência delegada dizendo: não há incapacidade. Então, a mesma doença pode gerar uma indenização, muitas vezes por acidente de trabalho, e na esfera previdenciária, nada. E aqui eu teria um conflito de decisões, por exemplo, de dois poderes judiciários, de duas instituições. E aqui eu tenho uma opinião bem pessoal com relação a esses laudos das empresas. Médico que trabalha na empresa, ou que tem um contato direto com a empresa. Eu sou da teoria, e adoro usar isso nos processos, que o médico que trabalha diretamente na empresa, ele tem uma noção, ele tem um conhecimento maior das atividades que o trabalhador faz.
ele sabe exatamente que aquele setor em que o trabalhador trabalha ou desempenha suas funções exige carregamento de peso, exige, por exemplo, trabalhar sentado, não poder levantar ou não poder ficar muito tempo sentado. Então, a princípio, ele teria maiores condições de avaliar essa capacidade ou incapacidade. No escritório eu brinco que é ótimo. Quando vem o laudo da empresa dizendo não tem condições de trabalhar, é excelente. A própria empresa que emprega o trabalhador diz, ele não pode trabalhar. Mais incapacidade que isso, impossível. Eu não tenho um laudo do posto de saúde, um atestado do posto. Eu tenho um laudo do médico da empresa dizendo, o João não pode desempenhar suas funções. Então, eu particularmente dou muito mais valor nesse ponto a esse laudo da empresa, porque muitas vezes a perícia administrativa no INSS, em que depende muitas vezes de uma narrativa do cliente, do segurado. E eu brinco que a narrativa ela faz toda a diferença. E aqui empregada doméstica, por exemplo, faxineira. Empregada doméstica e faxineira são funções diferentes. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Na narrativa, tu pode dourar a situação. Eu sou empregado doméstico. Ah, é? Não, na verdade eu faço faxina. Não, então é diarista. São questões parecidas? São. Mas na prática, para fins de incapacidade, são completamente distintas. Então, muitas vezes o médico da empresa ele tem essa condição de analisar se realmente tem uma incapacidade ou não. Pergunta o seguinte, a junta médica administrativa, ela vai dar uma certa fé, no mínimo uma presunção relativa, eles na decisão administrativa dão uma certa fé ao departamento da empresa, que teria todo o interesse em dizer que o empregado não está incapacitado e tocar ele para o serviço. Então, isso tem peso para o INSS? Deveria ter um peso muito maior do que tem, César, porque assim, e agora expandindo um pouco, o médico da empresa, quando analisa a incapacidade ou a capacidade, ele analisa realmente o ponto de vista do trabalhador, como é a função do médico nessas avaliações, mas ele não deixa de lado uma eventual responsabilidade da empresa, caso ele diga que o trabalhador tem condições de trabalhar. Porque o pior cenário para a empresa o médico diz, volta ao trabalho. O trabalhador volta ao trabalho e se acidenta, ou agrava a doença. Mesmo que não, pela fragilidade, não caia em um acidente típico, o que pode acontecer? Pode acontecer uma concausalidade, né? E, embora a doença não começasse como algo laboral, ele pode sofrer um agravamento lá por culpa da empresa que não reconheceu que ele estava em risco pelas suas atividades laborais de ter agravamento. O agravamento já é um acidente de trabalho, né? Exatamente. Então, o médico, muitas vezes, nessa da empresa, ele tem essa dupla função, tanto de analisar as questões do funcionário, quanto da empresa. E eu acho que essas avaliações, esses laudos do médico do trabalho da empresa, eles são, e aqui realmente acabam sendo menosprezados, tanto na esfera administrativa até mesmo na judicial. Ele acaba virando mais um atestado, o que na verdade ele não é um simples atestado. Ou porque não ali... Mas na prática, a gente muitas vezes, até estava a Thaís Rosário aqui, estava comentando, dizendo que é até um pouco utópico que o médico conhece bem a situação do funcionário. Em muitos casos, é um departamento de medicina do trabalho ou de uma grande empresa ou terceirizado, e o médico faz um exame muito superficial, praticamente só carimbando, né? Agora, sim, eu queria puxar nesse ponto aí do laudo médico ou do ASO, enfim, do médico da empresa, olha só que situação que o empregador fica. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque se ele der como incapaz, sendo bem cauteloso, olha, na dúvida, manda para o INSS, que pelo menos o empregado vai tentar aqui dentro. Mas se o INSS discordar, aí quem paga por isso? Quem paga os salários, a subsistência? Essa é a pergunta que a gente vai deixar mais no final. Agora, invertendo e voltando àquela questão. Dá o empregado como apto, porque não quer que o empregador fique responsável pelo limbo previdenciário e manda o empregado trabalhar,
e se o empregado se acidenta ou agrava lá dentro? É uma situação muito difícil para os dois lados, né? É uma situação bem complicada e isso eu brinco que pode não gostar muitas vezes do que eu digo, mas eu acho que isso a gente tem que trazer mais para dentro da discussão tanto a empresa quanto o Poder Judiciário quanto os médicos, porque na verdade o limbo previdenciário ele é um problema médico, de conclusões médicas. Não é um problema propriamente dito causado pela empresa, muito menos pelo segurado, pelo trabalhador, e nem pelo judiciário. A gente tem aqui um conflito de laudos médicos. Então, na verdade, o ideal seria trazer mais essas questões. Eu brinquei literalmente botar tudo na mesa. Vamos fazer uma roda, botar todos os responsáveis por essas discussões junto e vamos discutir a incapacidade, como é que funciona. Qual é a incapacidade? Tem ou não tem incapacidade? Porque fica aqui, literalmente, um laudo vira um atestado solto. Eu tenho um laudo da empresa que vira um atestado solto para o segurado. Então, trazer todo mundo para essa discussão, a meu ver, é o melhor caminho. E eu acabo muitas vezes usando mais o atestado laudo. Aqui o Léo Grando está comentando que muito complicado também o empregador não fazer parte da lide, porque ele vai ser afetado economicamente. Então, falha do sistema, porque é só entre o trabalhador e o INSS, quando judicializa a questão, né? Me parece que administrativamente, se o empregador quer ser cauteloso, se ele vê que o empregado realmente está incapaz e o INSS está dizendo que ele não está incapaz, o empregador pode recorrer administrativamente contra a decisão do INSS? Sim, até porque, na verdade, a conclusão, muitas vezes, não só pela incapacidade, mas principalmente pelo reconhecimento do acidente de trabalho. Porque o médico, o perito do INSS pode, por mais que a empresa não emita a CAT, o perito do INSS pode reconhecer e enquadrar a incapacidade como acidente de trabalho. Então, tem um interesse da empresa resolver o problema. Que até alguém mandou aqui que a empresa não tem... A empresa de participação. Porque assim, a empresa tem esse interesse, muitas vezes, porque até vai aumentar muitas vezes a alíquota pelo número de acidentes de trabalho causados da empresa. Então ela teria esse interesse e deveria participar nessa discussão. Ou seja, a empresa... E perante a Justiça Federal, o Juízo Federal tem tido a participação das empresas para... Na verdade, tanto na esfera federal quanto na estadual, básica, se banalizou. Então, vai se ter inicial, atestados, perícia, reconhecida ou não incapacidade, concedido ou não benefício. Então, literalmente se banalizou o reconhecimento da incapacidade nos processos, virou quase uma ação de massa. E isso é o pior dos cenários, porque se trata aqui da vida humana, basicamente. Então as empresas, na verdade, acabam emitindo a CAT ou afastando e encaminhando para o INSS. Como agora que surgiu essa discussão, se cabe à empresa o pagamento do salário enquanto não reconhecida a incapacidade para o INSS ou no limbo previdenciário, a empresa continua literalmente fazendo o papel básico dela. Encaminha para o INSS, se não reconhece a incapacidade, também não aceita de volta. O trabalhador, se quiser, ou entra na justiça contra a empresa, ou contra o INSS, ou contra os dois. Então, na verdade, continua se separando a Justiça do Trabalho e a Federal. E durante muito tempo não tinha jurisprudência formada sobre isso, era um risco tremendo, o trabalhador muitas vezes ficava realmente, como diz no limbo, né? Ficava sem receber de nenhum dos dois lados e não havia uma solução à vista, né? E eu comento assim, muitas vezes o laudo pericial, até mesmo na Justiça e no INSS também, ele comenta, o segurado, o autor, narra que desempenha atividade sentado. Pô, tudo bem,
A gente vai partir de uma presunção de veracidade da narrativa do autor, do segurado, do trabalhador. Mas em caso de dúvida, não seria o caso de chamar a empresa, de oficiar a empresa para que a empresa explique o que o trabalhador faz? Qual é a atividade desempenhada efetivamente por ele no ambiente de trabalho? Eu sei que tem alguns colegas que pedem o PPP como forma de analisar a descrição das atividades. Mas, enfim, quem já pediu PPP sabe que, dependendo da empresa, não tem, nunca viu e também não vai fornecer. Então esse link das atividades laborais que o trabalhador narra num processo, e que muitas vezes é posto em dúvida, às vezes pelo médico perito ou coisa parecida, caberia aqui chamar a empresa, ou oficiar a empresa. Afinal, a empresa, o que o trabalhador faz na prática? Pois é, me parece, eu acho até que eu já vi em alguns processos, quando a gente pede, agora não vem mais, mas antes, quando era mais papel, mais físico, o texto do trabalhador requisitava o processo administrativo, ele vinha completinho, e eu já vi situações em que tinha uma provocação da empresa, mas isso é muito raro. Me parece que o órgão administrativo pode registrar informações, mas pela brutalização das quantidades, eles têm que fazer uma produtividade grande para a estrutura que eles têm, acaba sendo uma decisão administrativa com menor produtividade, mais super. Sim, até aproveitando, César, deixa eu abrir aqui, porque foi hoje que eu vi essa decisão, até deixa eu pegar o nome do relator para não cometer uma injustiça. O Dr. Paulo Afonso Brum Vaz, do TRF aqui, porque o que acontecia? E isso no benefício por incapacidade também pode acontecer. Se entrava fazendo um pedido de aposentadoria, por exemplo, e se apresentava um PPP, atividades especiais. O INSS não impugnava o PPP, não questionava, não falava nada. Simplesmente não reconhece o termo especial. No caso da incapacidade, a mesma coisa. Coloca em dúvida as atividades desempenhadas pelo segurado, pelo trabalhador. O que esse entendimento do Dr. Paulo Afonso trouxe? O INSS não pode, o poder público não pode ignorar algum ponto na perícia administrativa e trazer ela na ação judicial como um empecilho para a concessão do benefício. Se lá atrás no pedido administrativo o INSS não analisou ou não solicitou informações para a empresa ou não fez uma perícia no ambiente de trabalho, não pode no processo judicial dizer não tem direito ao benefício por incapacidade porque não comprovou o desempenho da atividade tal. Não, mas só um pouquinho, tu poderia ter feito isso no processo administrativo. Então, falta uma atuação mais direta do INSS também nessas questões. Fica praticamente uma teoria dos motivos determinantes, né? Eles deram a decisão administrativa base numa medíocre, uma instrução mais superficial, e aí informação no processo judicial com óbice para... Exatamente. Ela vai e volta, né? É uma pena que essa fragilidade da internet. Eu não sei, vocês estão nos ouvindo bem, pessoal? Tá dando para escutar? Você está me escutando, Tom? De vez em quando dá umas trancadas, mas não tem problema. Não tem problema. No geral, tá, eu brinco... ali mandou ele. Eu brinco que esse horário é o horário das lives, então qualquer internet fica sobrecarregada, não tem opção, não adianta. Funcionando, a gente tem que fazer a live de madrugada. Exatamente, ou 13h, olha lá. Mas enfim, César, eu tenho um problema. Na verdade, não é um problema, é um questionamento. Até estava pensando hoje nesse tema e me surgiu um problema, que é o limbo previdenciário ele não se resolve nem com o Poder Judiciário. Por quê? Eu vou entrar com um pedido de benefício por incapacidade, auxílio-doença, por exemplo. Vai ser concedido, muitas vezes, por 120 dias. Então é mais ou menos como dar um tapinha nas costas do cliente e dizer fulano, daqui a 120 dias tu volta na empresa. Tá, mas a empresa não vai me deixar trabalhar. A gente encaminha de novo no INSS. Por quanto tempo eu vou ganhar benefício, doutor? 120 dias. E depois, volta na empresa. A empresa não vai deixar eu trabalhar. Volta para o INSS.
Então vira uma bola de neve. No meio daquele jogo de empurra, né? Exatamente, porque assim, tem uma demora muitas vezes de implantação do benefício. Então fica literalmente um ping-pong. O trabalhador é uma bolinha de ping-pong entre dois grandes grupos, digamos assim, poder público e empresa. Vamos ver aqui, a internet ela tá bem. Acho que a próxima vez eu até comentei botei nos comentários, vamos tentar numa próxima live fazer no YouTube, né? Me parece. Pode ser. Eu brinco que qualquer plataforma hoje em dia é um problema. Agora voltou. Mas acompanhar as escolas judiciais dos TRTs usando bastante o aplicativo Zoom e projetando no YouTube, fazendo uma videoconferenciazinha e projetando no YouTube. Eu acho que esse é o futuro. O Instagram, ele é muito democrático, facilita bastante o acesso, mas ele cai muito, né? É uma ele oscila. Gente desativando, até vocês me desculpem, eu vou tentar desativar os comentários, porque eu acho que fica mais estável sem os comentários. Vamos ver, desativar comentários. Tá. Isso a gente comenta até no próprio Zoom, muitas vezes, fechando claro, aqui nesse caso não teria como, mas no Zoom, quando tem muita câmera aberta, também ele trava. Então, fechando a câmera, no caso do Zoom, destrava. Mas faz parte das novas tecnologias, está todo mundo se adaptando a isso hoje em dia. Certo. Eu assisti uma palestra do juiz Homero, de São Paulo, que é um grande doutrinador aí da nossa área, e falou por bastante tempo, assim, e mesmo desativando os comentários, caiu um pouquinho, mas foi, no geral, fluiu super bem. Então, vamos tentar, assim, no final da live, a gente reativa os comentários, de repente responde mais uma pergunta. Pode ser, tranquilo, por mim não tem problema. Olha só, nós estamos já lá pela meia hora do comentário. Eu não sei, de repente vamos fazer a transição para ver o outro lado da moeda, o impacto no empregador, ou você quer... E daí você vai comentando a minha parte, pode ser? Pode ser, até porque depois a gente tem que falar da Covid ainda, então acho que vale. Temos a Covid, que vamos analisar brevemente a questão de quem é o ônus da prova, para demonstrar a questão de ser ela ou não uma doença ocupacional, e se a decisão do Supremo afetou alguma coisa nisso. Mas vamos ver aqui mais um pouco de tempo. Olá. Então, fazendo um pequeno panorama geral, nós temos um período reconhecido pelo o atestado, o laudo do médico do trabalho da empresa, né? Ou, para quem não tem isso, às vezes um atestado do médico particular da pessoa traz e a empresa aceita, né? E há uma interrupção do contrato pelos primeiros 15 dias. Depois nós temos um período, né, de licença, considerado licença não remunerada, suspensão do contrato de trabalho, enquanto eu tenho o benefício previdenciário. E aí nós temos uma série de casuísticas que podem afetar quem vai acabar segurando o rojão, quem vai acabar tendo prejuízo da divergência dos laudos médicos. Porque, como Sim. você tinha dito, todo o problema aqui é que o médico do trabalho da empresa, ou particular que a empresa aceitou, diverge do médico do médico da junta ou do perito da judicial, enfim. Então, quem tem essa responsabilidade econômica por esses casos? É a brincadeira. Então, quem é que paga? Quem paga? Esse é o grande problema, né? Mas aí tem uma série de outros desdobramentos, né? Conforme Sim. o benefício cessou, o empregado não se reapresentou. Qual o efeito disso? O benefício cessou. Não houve recurso administrativo, não houve nada. O empregado se reapresentou,
mas daí o médico do trabalho da empresa novamente diz que ele está incapaz. E aí o empregado vai para onde? Ele diz, não, daqui eu não saio, ninguém me tira. Ou ele vai bater na porta do INSS, tenta novamente, e o INSS diz, não, mas só um pouquinho. Aqui já houve o recurso, já foi indeferido, só lhe resta judicializar. Então, assim, vai haver um período em que ele não está recebendo nem de um lado, nem de outro. O que se faz? Né? Bom, do ponto de vista trabalhista, antes, assim, pensando, colocando alguns pingos nos is aí para situar o pessoal, nós temos, pela própria legislação, os primeiros 15 dias como pagos pelo empregador. Né? Isso sem, cara, autônomos, segurado autônomo, etc., desde o primeiro dia vai ser encaminhado no INSS para ter o benefício. Mas vamos nos fixar aqui no empregado, né? Segurado empregado. Ele tem a interrupção do contrato, ali artigo 60, parágrafo 3º da Lei de Previdência, durante os primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado o salário integral. E a empresa que dispuser de serviço médico, parágrafo 4º, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas. Né? E encaminha para o INSS após o 15º dia. Aí encaminhou, foi para o INSS. O problema está aí. Quando a junta médica indeferir o primeiro benefício ou, se foi pedida a prorrogação, ele indeferir a prorrogação. Temos a questão. O empregado, artigo 471 da CLT, para o trabalho. Sim. Então, vamos pegar nossa primeira casuística, o empregado voltou. Quem sabe a gente divide assim, ó. 1, o empregado voltou para o trabalho. 2, o empregado não se reapresentou. Né? Acho que a gente pode verificar os efeitos trabalhistas de uma situação e de outra. E da outra. Tá. O empregado voltando e tendo o lado médico do médico do trabalho da empresa dizendo que ele é capaz, tá? Então, houve a cessação do benefício e nós temos lá, inclusive, o empregado, ele não teria o direito de ficar aguardando, não, mas só um pouquinho, eu estou com o recurso perante o INSS e se eu voltar a trabalhar, o INSS pode dar como prejudicado o meu recurso ou indeferir o meu recurso. Não, ele se apresentou na empresa, se ele foi dado como apto pela empresa, aí então eu tenho 2 decisões dando ele como apto. Mesmo Sim. que esteja correndo, aí quem fica num grande dilema é o empregado. Porque ou ele volta a trabalhar e segue vida normal o contrato de trabalho dele. Só que daí, eu estou procurando aqui o artigo, o parágrafo, ele é incompatível com a alegação de incapacidade se ele estiver trabalhando. Deixa eu ver aqui. É que o voltar ao trabalho, ele... Artigo 60, durante o gozo do auxílio-doença, né, se ele vier a exercer a atividade que lhe garante a subsistência, poderá ter o benefício cancelado. Tá. Vamos pegar a opinião do especialista em matéria previdenciária. E se ele não estiver no gozo, mas ele estiver com capacidade, mas ele, para não tomar uma falta injustificada, laboralmente falando, ele aceitar o laudo médico do médico da empresa e voltar ao trabalho. O que a gente normalmente recomenda... Fica prejudicado o recurso dele?
Não, o que normalmente a gente recomenda, exatamente até por isso, que esse retorno ao trabalho, além da falta justificada ou injustificada, é uma questão de subsistência. A pessoa precisa do salário, precisa receber. Ela já está muitas vezes há 3 meses sem remuneração. Então, na verdade, o que a gente normalmente recomenda? Volta, se representa na empresa, até daqui a pouco não ter uma justa causa por não ter se apresentado, e enquanto isso se discute a incapacidade. E aí gera um problema para a empresa também. Por quê? Porque ela vai ter um funcionário desempenhando suas funções, talvez por 30 dias, 60 dias, quando vier muitas vezes uma resposta da perícia dizendo está incapaz, afasta do trabalho. Algumas empresas nem aceitam de volta, pedem ali só se tiver processo judicial tramitando, tem processo judicial tramitando? Me passa o número e eles dizem, não, então tá, então a gente te deixa afastado, não precisa voltar ao trabalho, porque para a empresa é muito pior admitir o funcionário que vai ficar talvez alguns meses ali e depois tem que ser afastado de novo. Mas não, ele poderia voltar a se prejudicar. Mas daí o que o médico do trabalho faz nesse momento? Ele vai olhar que está recorrendo e daí ele vai chancelar, vai carimbar, digamos assim, que ele está inapto? Do médico do trabalho? O trabalhador se reapresentou, mas ele diz assim, olha, acabou meu benefício, estou me reapresentando, mas eu ainda estou com dor aqui, dor ali, estou com bursite, tendinite, síndrome do carpo, não posso trabalhar. Então, assim, o médico, ele vai, mesmo que ele entenda que o trabalhador estaria apto, ele vai acabar seguindo aquilo para não trazer um incômodo para dentro da empresa? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tem chance e aí é o pior dos cenários, porque aí o funcionário fica sem amparo do INSS, sem amparo da empresa, a princípio, no primeiro momento. Mas o médico da empresa provavelmente vá por esse sentido. Porque esse é o grande dilema. O perito do INSS ou o perito judicial, para reconhecer uma incapacidade, ele tem que ver, olha, realmente, houve um agravamento da doença. Vamos supor, houve um agravamento da doença e agora está incapaz. O médico da empresa, muitas vezes, é a mesma coisa. Não, mas se eu afastei ele há 2 meses atrás e ele não me trouxe nenhum atestado médico ou nenhum exame que demonstre uma melhora das condições de trabalho, eu não tenho como mudar a minha opinião. Então ele fica nos dois sentidos. Eu não tenho documentos que mostrem que eu agravei a minha doença, eu não tenho documentos que mostrem que eu melhorei. Então aí ele fica literalmente exatamente no limbo. Ele fica, eu não melhorei e também não piorei. Sim, e ele daí vai defender o laudo que ele deu inicialmente considerando incapaz e não vai ceder, dar o braço a torcer para o laudo do INSS que deu como capaz. Até porque muitas vezes o INSS tem considera apto de uma forma quase automática, né? Pela quantidade total de... Às vezes é meio superficial, né? É um próprio problema estrutural do sistema. De avaliação, de perícia. Agora, por exemplo, na época do coronavírus, estão concedendo auxílio-doença de um salário mínimo para quem apresenta o atestado com todos os requisitos. E eu me pergunto, por que só durante o período do coronavírus? Por que na época da pandemia, por exemplo, se apresentam atestados com todos os requisitos, tem esse benefício? Por que em outros momentos eu não posso ter esse direito também de, apresentando um atestado com os requisitos, ter direito a um salário mínimo inicial? Mas dá para fazer uma outra live só sobre isso. Eu acho, dando uma pincelada nisso, eu acho que a intenção foi como o serviço administrativo vai estar conturbado pelo teletrabalho, pela suspensão da questão presencial, dificuldade de levar documentos, eu acho que, bom, então, para nós não sermos culpados pela lentidão administrativa do sistema, então você já tem a antecipação de um salário como se estivesse recebendo benefício. Eu não sei se essa foi o main, né, dessa questão, mas eles não querem, o governo não quer assumir o custo de uma forma geral, porque a gente sabe que também existem muitos desvios, né? Tem muita gente que está com capacidade, está fazendo bicos, está ganhando dinheiro por fora, trabalhando de uma forma informal, mas se coloca como um incapacitado perante o INSS para tentar receber 2 vezes. Então, recapitulando esse nosso complexo jogo de xadrez, o
o médico deu como incapaz, médico da empresa. Ele foi para o benefício, digamos que ele teve um período de 1 mês de benefício, aí teve alta, recorreu, mas não tem uma definição nenhuma, aí ele se reapresenta na empresa. A empresa deu ele como apto, porque sabe que há uma jurisprudência, depois vamos comentar isso, mostrando isso responsabilidade do empregador. Bom, então vamos deixar ele trabalhando, já que ele vai estar trabalhando, já que nós vamos ter que pagar isso ao futuro, deixa ele trabalhando. Aí a empresa se coloca numa situação difícil que, se tiver um agravamento, mesmo que não fosse uma doença originalmente ocupacional, né, pode ser considerado acidente de trabalho. E aí tem questão de estabilidade, uma série de outras responsabilidades civil, né, morais. Olha, me colocou para trabalhar nas mesmas funções, né, a empresa mesmo estando incapaz. Agiu de forma negligente, não me readaptou, não me colocou em funções mais leves, e eu sofri um agravamento da minha síndrome do manguito rotador. A gente não é médico, mas tantos laudos que a gente vê, a gente está fazendo. Tá. Já fica sabendo. Me parece que todas as situações são uma sinuca de bico. Vai haver risco dos dois lados. Então, deixando o trabalhador voltar, a empresa fica em risco de ter o agravamento. E o empregado fica numa situação esquisita, porque ele voltou a trabalhar e me parece que ele não abre mão automaticamente do recurso, mas isso na decisão do recurso administrativo ou na decisão judicial pode soar mal. Porque eles vão olhar, o cara está trabalhando. Eu brinco que tem uma manifestação, normalmente, no laudo pericial, que ela é clássica e ela é exatamente isso que a gente está comentando. Que possui calos nas mãos, ou possui marcas de trabalho recente. E eu costumo, normalmente, colocar nos processos, realmente, ele trabalha, ele está trabalhando. Mas não significa que ele está capaz. Significa que ele tem que trabalhar, porque dinheiro não dá em árvore. Está forçando a sua saúde, às vezes está até agravando a sua situação, porque precisa comer. Não pode aguardar a lentidão de nossos órgãos administrativos, a natural lentidão desses processos, do processo judiciário, tudo contraditório, enfim. Bom, aí segunda questão. O empregado teve cessado o benefício, voltou lá, mas deu como inapto. Aquilo que você tinha falado, para não correr o risco de sofrer um acidente de trabalho dentro da empresa, um agravamento, o médico manteve sua posição inicial e deu contra o laudo do INSS. Ou seja, vá buscar os seus direitos, vá tentar com o INSS. Para mim, minha opinião técnica médica é que você está inapto. Aí, ficamos na situação, esse é o clássico do limbo. Porque eu tenho duas técnicas contrárias, enfim, não é culpa de ninguém, e não havendo culpa, quando o juiz do trabalho é provocado, não pode dar um non-liquid, né? Não pode se abster, o juiz é obrigado a julgar e dizer sim ou não. Mesmo que não haja previsão legal, ele tem que construir uma interpretação à base do direito existente, mesmo que haja uma lacuna na lei, eu vou ter que construir uma regra para o caso concreto, olhando o que tem. E a solução que recentemente tem se consolidado, e me parece que está bem majoritária nos tribunais trabalhistas, é que, artigo 2º da CLT, o risco do negócio é da empresa. Né? Ao empregador incumbe o risco do negócio. E tem uma série de outros princípios de constitucional, função social da empresa, função social do contrato, dignidade da pessoa humana. A pessoa humana tem que ter a subsistência. Então, se nenhum lado quer ele, se o INSS não quer deferir o benefício e a empresa não quer a continuidade de trabalho dele, alguém tem que pagar. Então, a instituição, dentro de uma sociedade justa e solidária, que está na Constituição, dentro da função, o empregador, ele, né, existe aquele brocardo da época dos romanos, quem quer os bônus tem que arcar com os ônus. Então, é considerado um ônus do negócio. Quando há essa divergência, isso é imputado ao empregador.
É culpa do empregador? Não. O Sim. seu médico legitimamente entendeu que está inapto, foi cauteloso. O INSS entendeu que está apto, Apto. foi cauteloso com o cofre público ou, de repente viu elementos e entendeu realmente que está apto, né? Mas o trabalhador em princípio, o ônus seria do empregador. Mas aí uma questão, vamos complicar mais um pouquinho? Sempre dá Claro. para complicar mais, né? Sempre dá. Se o empregado não se apresentar, digamos, às vezes o INSS comunica da decisão, mas comunica com atraso, comunica o empregador. Sim. A decisão, às vezes, não comunica, o empregador não recebe por alguma falha burocrática, mas digamos assim, ó, que o empregador não fique sabendo que o empregado teve alta e o empregado recorreu e ficou com medo de se apresentar na empresa e ter que trabalhar, ou enfim, às vezes tem má fé do empregado também. Sim. Já vi casos, o empregado está confortável naquela situação, às vezes está cuidando da família, às vezes está com filhos pequenos, aí deixa correr o processo, se ganhar, ganhou, se não ganhar, paciência. E como fica o empregador nessa situação? O empregador ele fica ele é em todas essas relações jurídicas, nessas duas relações jurídicas, o empregador ele é aqui, não digo o elo mais fraco porque a gente tem o trabalhador, mas entre poder público e INSS e a empresa é o elo mais fraco dessas duas instituições. Oi? Fica entre a cruz e a espada. Fica entre a cruz e a espada. Realmente, tem um ônus do negócio na atividade econômica, concordo, acho que realmente tem esse ônus, a empresa tem que arcar com ele. E por outro lado, e aqui fazendo a parte da jogada do diabo, de trazendo um outro lado da situação, porque o trabalhador também tem ali a previdência como direito fundamental, em que houve uma contribuição para fins de benefício previdenciário ou por obrigação legal. Então, se fica a empresa naquela obrigação de assumir os ônus do negócio e o trabalhador como detentor de um direito fundamental à previdência. Então, fica nessa disputa entre INSS, poder público, e empresa, o elo mais fraco fica na empresa que arca com a remuneração, né? Certo. É realmente uma situação muito delicada. Agora, é uma boa notícia para os empregadores. Estou olhando aqui a jurisprudência do TRT4, certo? E eles consideram, eu vou citar aqui, processo 00-22-915. Se alguém quiser, depois a gente vai salvar a live, tá? Vamos tentar salvar no YouTube também, né? Uhum. Mas vai ficar salvo por 24 horas nas nossas contas aqui do Instagram. Mas também a gente vai tentar botar no YouTube. Processo 22.915, dígito 46, 2019, 540000. Tá? Relator, desembargador Manuel Cid Jardon. O trabalhador não pode ficar desprovido de meio de sua fonte de subsistência quando, após a alta do benefício previdenciário, constatada a continuidade da incapacidade laboral pelo empregador, hipótese de limbo providenciário, e seja obrigação de satisfazer o salário em virtude da indefinição quanto ao retorno do trabalho e obtenção do benefício. Ou seja, aí, ao constatar a incapacidade, meio que o empregador está assumindo o risco, apesar de ser o médico que tecnicamente decide com independência, né? O empregador assumiria o risco. Agora, não, a contrário senso, se cessa o benefício, e eu tenho regra legal expressa dizendo que a suspensão do contrato ela está limitada ao benefício, não a uma incapacidade que está provada, que não está incomprovada, mas a suspensão do contrato ela tem a mesma duração do benefício. Então, se o empregado teve alta e não procura empresa, ele está numa situação de não ir trabalhar, teria que se reapresentar. Então, ele está numa situação de falta injustificada, que eu entendo que, mesmo sabendo a posteriori o empregador, quando ele souber,
se ele aplicar a falta grave por abandono de emprego imediatamente, eu entendo uma tese bastante forte. Ele não se responsabilizaria pelo limbo previdenciário se o empregado simplesmente abandonou, porque daí está nos artigos 482, 483 da CLT, são faltas graves, né? E então seria o caso de dispensa motivada. Sim, por ser falta grave, não teria como responsabilizar pelo limbo previdenciário. O trabalhador não se apresenta e não dá a menor satisfação para a empresa. Então, pelo menos nesse período, não, sendo falta grave, eu acredito que não teria como conciliar a falta grave com a responsabilização pelo limbo previdenciário, né? Sim, claro. Como não existe um incidente de resolução de demandas repetitivas, nem mesmo um IUG, que era um antigo incidente de uniformização, não há uma jurisprudência uniformizada sobre esse detalhezinho fático. Então, no nosso sistema, eu costumo escrever e publicar sobre precedentes e criticar essa situação. Pode haver turmas que fiquem, naquele caso, sensibilizados com a situação do empregado como a pessoa mais frágil, o empregado muitas vezes ignorante, assim, em termos dos seus direitos. Ele pensa, pô, se eu estou recorrendo e eu me alego minha incapacidade, eu não posso voltar ao trabalho. Então, fica um risco para o empregador de não conseguir que seja considerado a falta grave. Pode ter alguma divergência nas turmas dos TRTs, considerando que não foi uma coisa tão grave assim ele não se reapresentar, porque ele estava recorrendo e, portanto, não teve assim, um dolo, não teve um ânimo de simplesmente receber sem trabalhar. Então, assim, é uma questão urgente para ser provocada uma uniformização e essa questão o padrão decisório que os tribunais adotem, que isto fique claro para ambas as partes, para os trabalhadores, que fique claro para os advogados, que fique claro para os empresários qual é a regra, né? Essa questão do que tu comentou agora, como eu não atuo diretamente na área trabalhista, não tinha parado para pensar a respeito dela, do trabalhador, que realmente não é ele não se apresentar enquanto recorre discutindo o benefício por incapacidade, não é uma falta tão grave. Por quê? Porque ele realmente imaginou que ele não precisaria se representar, afinal não estava definitiva a situação dele. Ele tinha uma situação a princípio transitória. É muito diferente daquele que não recorreu, não judicializou e simplesmente vai para casa e eu não preciso voltar, eu estou incapaz. Para esse aí, realmente não teria nenhuma justificativa. Agora, no recurso administrativo, a judicialização fica bem nebuloso isso, né? Sim. Fica bem complicada a situação. Bem complicado. Então, assim, uma má notícia do secretariado, porque, em princípio, poderia demitir por justa causa, mas em termos de compliance trabalhista, para prevenir uma surpresa judicial, o ideal seria até verificar de tempos em tempos se o benefício continua e avisar o empregado, olha, cessou seu você tomando falta injustificada, mas seja por meio de telegrama ou algum outro meio, documentar. Olha, vou te aplicar penalidades porque você não... Aí depois aplica uma suspensão e aplica uma dispensa. Me parece, né? Faz a progressividade das penas, adverte, suspende. Sim. E daí aplica a penalidade máxima, que é a dispensa motivada por abandono de emprego. Me parece que aí estaria mais sólida o rompimento contratual por falta grave. Sim, aí sim, nesse